Olá, seja muito bem-vinda. Eu vim aqui bater um papinho com vocês sobre uma conferência que eu participei e terminei agora há pouco, de terapeutas integrativos da América Latina, e nós discutimos ali vários assuntos pertinentes às terapias integrativas, claro, né? E um deles, vários deles, na verdade, né, eram para discutir realmente o que é funcional, o que não é funcional, o que é fato, né, dentro desse processo e o que vem acontecendo aí pelo mundo afora, principalmente hoje, com as redes sociais que estão a todo momento nos bombardeando com uma série de informações e vendas de terapias de todo tipo. E ao mesmo tempo que nós temos excelentes profissionais, extremamente conhecedores do que estão fazendo, extremamente éticos e vendendo as suas terapias da maneira mais honesta e ética possível, nós sabemos também que tem aqueles que não, intencionalmente não, e também aqueles que acreditam que estão fazendo o certo porque em algum momento estudaram dessa maneira, tá? E um dos temas que eu e a Milena falamos foi sobre é necessário ter uma prática diária terapêutica. Isto é, eu preciso meditar todos os dias, eu preciso fazer constelação uma vez por mês, eu preciso fazer acupuntura 2 vezes na semana, eu preciso tanto. Então a resposta é não, claro que não, né? Por que não? Primeiro, vamos entender quando é que você precisa de uma terapia ou criar uma prática terapêutica. Nós não podemos banalizar. Esse é o fundamento número 1. Não podemos banalizar os nossos saberes e as nossas práticas. Portanto, elas têm que ter sentido para nós. Nós temos que saber exatamente o que estamos fazendo e por que estamos fazendo e com qual finalidade ali, né? Onde isso vai me levar. E o que nós estamos vendo hoje é um boom muito grande, principalmente nas questões das terapias espirituais, dizendo o tempo todo que as pessoas têm que fazer todo dia e manda vídeo e manda, né? Aí você compra aquele pacote dessa terapia que vai levar você para o mundo interdimensional ou que vai tornar você um ser de luz ou qualquer coisa. E aí você compra aquele pacote e você recebe um bombardeio de informações diárias, né? Então você começa meditando com, invocando um, fazendo mantra, fazendo mudra, fazendo japamala, rezando terço, quando na verdade, na maioria desses casos, isso não é funcional. E por que não é funcional? Primeiro, nós não começamos uma prática, seja ela terapêutica, seja ela terapêutica espiritual ou só espiritual, nós não começamos com a prática diária, tá? A prática diária, ela já é para quem tem alguma prática, para quem já vem neste caminho, né? E aí quando os clientes eles entram num processo diário, já assim logo de cara, existe uma tendência a não ser funcional, tá? Por quê? Porque a prática diária, ela pressupõe, inclusive, o hábito diário o hábito de sentar-se corretamente, o hábito de saber refletir sobre a invocação que você está fazendo, saber sentir o mudra e o mantra. Então, na verdade, a gente começa, um terapeuta que realmente quer fazer um trabalho modificador no seu cliente, ele começa com práticas esporádicas, práticas semanais. Então, olha, vamos ter aqui um grupo tal, então eu vou ensinar vocês aqui. Então, você vai meditar uma vez na semana, né? E aí você vai inserindo, depois de todos os ensinamentos meditativos, né? De postura física, respiratória, alinhamento. Então, aí você vai para os mudras, você vai para os mantras e por aí vai.
tá? E na verdade a gente está vendo todo mundo vendendo aí pacotes de 21, de 35, 40, 60 dias. Não vai funcionar, gente, tá? Vocês não estão preparados para isso dessa maneira. Normalmente as pessoas vão bem até o quarto, quinto dia. Dali para frente, um dia ela esquece, no outro dia aconteceu alguma coisa que não deu tempo, tá? E aí se para, né? Ou se retoma, começa tudo de novo, ou para, ou deixa para depois. Ah, quando eu estiver mais tranquilo eu faço, né? E assim vai. E na verdade, gente, nem nós terapeutas, que temos todo o conhecimento de tudo isso, temos essa prática diária, tá? Ela não é necessária quando está tudo bem, tá? Embora você possa, mas que não vire algo maçante e obrigatório. Eu, por exemplo, hoje, não, nessa fase da minha vida, eu não faço nada todo dia, não é? Eu não medito todo dia, eu não alinho os meus tandens todos os dias, eu não faço autoaplicação de reiki todos os dias, eu não invoco todos os santos e os espíritos e as divindades que eu conheço todos os dias, nem o Ho'oponopono eu faço todos os dias, tá? Por quê? Porque eu já estou num patamar da minha vida, do meu conhecimento, que eu vivo a maior parte do tempo da minha vida em paz e com alegria, tá? É uma paz alegre, uma alegria em paz, pacífica. E eu nunca fui uma pessoa que eu possa dizer disciplinada. Muito pelo contrário, né? Até por isso que eu fui convidada para esse tema da palestra. É até onde eu preciso de disciplina e o que é essa disciplina. Então, óbvio que primeiro você tem que entender, isso é muito importante para todo mundo, o que você quer, qual é a prática que você quer. Então, hoje, nós discutimos muito sobre isso, né? Todo mundo tem buscado a tal da luz interior, né? Da iluminação. E ela pode ser alcançada, incrivelmente, sem prática terapêutica nenhuma. Simplesmente tendo bons hábitos de vida, tá? Tem gente que nunca meditou na vida, nunca rezou, nunca declamou um mantra, nunca ouviu uma música na frequência tal, né? Nunca teve essa proximidade com nada disso, tá? E é extremamente feliz e equilibrada. Porque o equilíbrio, na verdade, que a gente busca nas terapias, ele é um equilíbrio que a gente deixou de ter de acordo com o nosso modo de vida, tá? Ah, Érica, você tá querendo dizer então que eu não preciso fazer terapia? Não, muito pelo contrário, tá? Eu sempre digo, todo mundo devia fazer terapia obrigatoriamente, deveria ser obrigado a fazer. Cada um dentro da linha que gosta, mas deveria ser obrigado. Mas o que eu quero dizer com isso é, procure um terapeuta, sim, para autoconhecimento, né? Para você aprender a se centrar, a se colocar, a ter paz com você mesma, a resolver os seus traumas, os seus conflitos, as suas inseguranças, tá? Neste processo de aprender a ser você mesma e a se limpar e se curar, tá? De tudo aquilo que te dói, você vai ter, sim, que fazer algumas coisas. E aí dentro da prática da terapia que você escolheu, tá? Mas digamos que você tenha partido para essa terapia que te conecta mais com o cosmos ou com os espíritos, não importa, tá? Você vai sair do seu plano físico somente e você vai entrar em contato com os seus corpos sutis. A partir do seu contato com os corpos sutis é que você vai para o contato superior, tá? De outras dimensões. E automaticamente. Porque o que a gente tem visto muito são pessoas buscando já aquele contato rapidíssimo a jato com Deus, com qualquer divindade, né? Com seres de outros planetas, sem passar por si.
pode até ocorrer esse contato, muitas vezes ocorre, mas ele fica capenga ou depois ele desaparece. Por quê? Porque a única maneira de você ter esse contato sempre é quando ele sai de você para fora e não de fora para dentro, tá? A nossa espiritualidade, ela não é uma visita, é alguém que vai morar conosco, certo? E como é que a gente convida alguém para morar conosco? Colocando nossa casa em ordem e fazendo com que essa pessoa que vem morar conosco, ou que nós vamos morar com ela, entramos num acordo de convivência, tá? E isso a terapia faz por você. Qualquer boa terapia faz isso. Depois, como é que você vai levar essa prática, também é a seu critério. E aí que entra essa questão, Érica, mas você não medita todo dia? Não, eu só medito todo dia, eu faço um ciclo de meditação diária, ou de qualquer outra terapia, ou de Ho'oponopono, ou radiestesia, ou cristais, quando eu estou ou com algum conflito, tá? Porque eu nunca deixo que virar um problema, tá, gente? Normalmente eu resolvo bem antes. Então, por exemplo, comecei a caminhar demais e meu pé tá doendo, tá? Então, eu não vou só ao médico, mas eu entro num processo meditativo com o meu pé. Pode parecer loucura, mas é verdade. E quando eu entro em processo meditativo para curar o meu pé, tá? Eu entro em contato com todos esses meus corpos que de alguma maneira estão desalinhados e precisando serem corrigidos. Então eu venho para mim. E muitas vezes nesse processo, sim, a gente acaba tendo diretamente um contato aí superior, né? Com uma divindade que vem nos dar algum conselho ou alguma orientação, tá? Então, eu vi que algumas pessoas ficaram surpresos, inclusive quando a maioria de nós, terapeutas da conferência, dissemos que não tínhamos uma prática diária tão rigorosa nem tão disciplinar. Todos nós temos nossas práticas. Por exemplo, eu converso com Deus todos os dias. Essa foi a prática que não é uma oração, tá, gente? Eu quero deixar claro que é bem diferente de oração. Essa foi a prática que o meu ser, a minha essência, a minha qualidade de vida entendeu que era legal, que era melhor, que é algo que eu faço com muita facilidade e que é muito fluente. Eu gosto de meditar, mas eu não me obrigo a meditar, né? Eu tenho na minha vida já, há muitos anos, a prática de N situações que me fazem muito bem, né? Então eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de bater papo com as amigas, eu gosto de saber das novidades, eu entro na internet, eu leio novos livros, eu adoro comprar livros e ler esses livros. Então eu tenho práticas que me mantêm em equilíbrio, né? Então, para o pessoal que gosta aí de medir, fazer a medição dos chakras ou dos tandens, ou de qualquer outro centro energético, vai perceber nitidamente que eu tô sempre alinhada, tá? Por quê? Porque eu tenho uma vida bacana. Ah, Érica, mas e quem não consegue ter uma vida bacana? Vem fazer terapia, aprende a inserir na sua vida tanto as terapias para que possa ter um processo de qualificação e de cura, até que você crie o seu campo energético de felicidade, de alegria, de bem-estar. E que pode ser viver com a sua família, cuidar da sua família, viajar esporadicamente, passear, né, ler um livro, colocar várias atividades, tá? E altos e baixos, eles fazem parte da vida, inclusive eles fazem parte daquilo que a gente chama de ritmo, tá? Não dá para viver sem ritmo. Ah, Érica, o que é o ritmo? É mais ou menos o seguinte, faz de conta que isso aqui é um pêndulo, tá? E o que o pêndulo faz? Ele vai de um lado para o outro, não é? É o ritmo. Quando esse pêndulo tá indo muito para cima, aqui, ó, tem desequilíbrio. E quando ele tá muito parado, tem desequilíbrio. O ideal é que ele tenha movimentos constantes, tá?
mas não muito, nem muito pequenininho. Esse é o ritmo. E às vezes a vida da gente sai do ritmo. É natural e faz parte do processo da vida. Não dá para viver no mesmo ritmo todos os dias, certo? Então, um dia eu tô ótima, no outro dia eu tô com uma dor danada no pé, não é? Que eu não sei de onde sai, não é isso? Um dia tá tudo bem, no outro dia o filho acorda com uma febre e aí a gente tem que parar tudo para cuidar desse filho. E aí um dia tá bem e alguém bate no nosso carro. E no outro dia está bem e nós perdemos alguém, né, que vai a óbito, alguém que nós gostávamos muito. Então esse é o ritmo e nós temos que saber viver nesse ritmo. Então, não adianta, que nem, as pessoas falam, eu preciso ter, eu recebo muito isso, né? Ai, mas sabe, eu passei num lugar que a pessoa falou que eu tinha que fazer todo dia de manhã, à tarde, à noite, e aí eu acompanho essa pessoa na rede social e ela diz que, olha, já fiz a meditação das 4 da manhã, já fiz a meditação das 8 da manhã, já fiz a meditação do meio-dia, fiz a meditação das 14, das 16. Não é, gente, deve ter até um equívoco aí, né? Porque isso é muito pertinente para a vida monástica, para a vida das ordens iniciáticas, tá? Fora isso, nós seres humanos normais, nós não precisamos de tanta coisa. Pelo contrário, né? Pode haver aí uma overdose de terapia. Ah, Érica, como assim? Sim. Já falei para vocês, olha no vídeo do reiki aí que tem no canal, que excesso de reiki causa overdose e pode dar um efeito rebote, né? Não vai fazer a pessoa adoecer mais, não é isso. Mas ela vai perder energia ao invés de ter a energia que ela precisa para passar por aquele problema, por aquele conflito ou por aquela doença. E esse excesso de meditação faz a mesma coisa. Ou o excesso... por exemplo, eu vi aqui, nós estudamos alguns casos antes da conferência, e nós recebemos todo um material de acho que era uma mentora, ou mentor, não lembro agora, porque nós estudamos alguns casos. E assim, todos os dias, às 5 da manhã, todo mundo recebia via WhatsApp a meditação inicial. 15 minutos depois da meditação inicial, ela mandava uma reflexão. Depois da reflexão gravada, né, que ela gravava, vinha um texto para ser lido. Depois disso tinha uma prática de mudra. Então, aquela posição com as mãos e tal. E assim ela mandava uma série de orientações para serem feitas durante o dia e finalizava a noite com um mantra, uma invocação e um agradecimento e fechava com uma meditação. Gente, eu vou ser sincera, eu cansei às 6 horas da manhã ali, tá? Por quê? Porque não é isso que nos fundamenta, nem é necessário. Porque o que é necessário para nós vamos encontrando através do conhecimento da prática. Tem quem goste de yoga e faz yoga todo dia, tem quem faz yoga 3 vezes na semana, tem quem faz uma vez na semana, tá? Tem quem goste, por exemplo, de... Ai, gente, esqueci aquela técnica que eu acho tão bacana. Esqueci, mas vamos pegar acupuntura. Acupuntura, por exemplo, que é uma prática que te leva, né, a um bem-estar danado, ela não deve ser feita mais do que 2 vezes na semana, mesmo em casos mais graves, tá? Alinhamento dos pontos energéticos, tá? Pode ser os chakras, os tandens ou outro qualquer. Também não dá pra gente fazer todo dia, não, porque ele vai desalinhar. Por quê? Porque ele precisa do alinhamento e ele precisa de um tempo para se manter alinhado. Então, se eu fico alinhando ele todo dia, energizando todo dia, eu corro o risco de colocar uma superdose e aí vai energizar demais, né? Vai para overdose. O mesmo se eu não mantenho essa prática dentro do meu ritmo, porque isso também é importante. Eu tenho clientes aqui
que dependendo da doença ou do conflito, eles precisam de reiki, vamos pegar o reiki, todos os dias. Já tenho cliente que precisa de reiki 3 vezes na semana. Tem cliente que é só uma vez na semana. Tem cliente que é uma vez no mês. Tá? Então a gente também tem como terapeuta que ter conhecimento disso, de quanto eu mando para o meu cliente, qual a demanda que ele realmente precisa, tá? E o mesmo ocorre, gente, com tudo. E tá tendo agora um boom de meditação, que você tem que meditar todo dia, você tem que ter uma prática diária, né? Todo dia é diária, né, Érico? Você tem que ter uma disciplina de horários, né? E eu justamente fui convidada porque eu não tenho nada dessa disciplina, mas eu tenho uma prática extremamente funcional. Ah, Érica, como é que você consegue ter uma prática de sucesso, uma prática com resultados, uma prática funcional, se você não faz todo dia e nem no mesmo horário? Porque eu encontrei a mim mesma. Então eu sei qual é o tempo que eu preciso entre as minhas práticas. E também sei quando eu tenho que diminuir esse tempo entre uma prática e outra. Ou até aumentar. Tá? As pessoas falam principalmente da meditação diária, né? Eu acho que de todas as práticas, né, mundiais, a meditação e a oração. Se cobra muito essa questão diária e no mesmo horário e no mesmo lugar e tal. E isso, gente, essa questão de prática no mesmo dia, no mesmo horário, aliás, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, ela é ritualística. E a gente tem que fazer com muita propriedade de conhecimento, tá? Então, é ritualístico quem? Quem é de uma determinada religião, aliás, de qualquer religião, quem pertence a ordens iniciáticas de modo geral, tá? Terapeuta, não, mesmo que seja um terapeuta espiritual, certo? Principalmente aqueles terapeutas que misturam todo mundo no mesmo balaio, né? Pega tudo quanto é linha energética, coloca tudo ali, e às vezes um tá anulando o outro tá atrapalhando o outro, que a linha não é bem tão configurada entre si, mas isso ocorre infelizmente. Então, gente, assim, o que é importante? Primeiro, é entender quem é você, autoconhecimento, terapia. Não tem nada melhor. E aí você pode escolher a terapia que faz mais sentido para você, porque muitas vezes é através dela que se vai abrir outras portas para outras terapias quando forem necessárias. A partir da terapia e de um bom terapeuta, você vai conseguir encontrar em você qual é a técnica da sua vida, a que vai te fazer bem, tá? E isso inclui, gente, também a alegria de viver. Quem gosta de dançar, sai para dançar. Quem gosta de cinema, vai no cinema. Quem gosta de leitura, vai ler. E por aí vai. Isso é mais importante do que meditar todos os dias, tá? A meditação, obviamente, que ela nos abre, né, os canais, nos expande, assim como tantas outras terapias. Mas expandir demais também é ruim. Então a gente tem que saber ir expandindo, né? É o devagar e sempre, tá? Bom, eu já me alonguei demais aqui. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, antes de mais nada, antes de entrar aí comprando esse monte de curso, esse monte de oferecimentos que você tem pela internet, primeiro encontre a você mesma. Você vai saber se você precisa desse monte de coisa diária ou se você pode vibrar espiritualmente, energeticamente, sem precisar dessa disciplina toda. E aí eu vou finalizar dizendo que justamente eu fui convidada porque eu nunca tive essa disciplina. Quer dizer, eu tive quando eu participava, sim, de uma ordem iniciática, eu participei mais de 20 anos. No começo, tá, por 3, 4 anos, eu fiz direitinho, sistematicamente ali, as práticas, eram 3 práticas semanais, tá? A partir do momento que eu dominei todo aquele conhecimento,
e não pelo meu ego. Ah, cheguei num ponto fantástico da minha vida agora. Não, tá? Com muita humildade mesmo, né? Eu fui entendendo que o meu processo já de conhecimento, de busca sobre mim mesma, já estava num bom nível, e eu passei então a fazer só as práticas semanais, que eu segui por 20 anos. E hoje, gente, eu tenho práticas diárias, mas assim, né? Como eu falei, eu adoro bater papo com Deus, adoro, é o dia inteiro. Essa é a minha prática diária, foi aquela que se encaixou em mim, tá? E aí eu gosto também, às vezes, de fazer o reiki nos meus pontos energéticos, gosto de meditar. Então, muitas vezes eu até aproveito para começar a entrar em meditação, fazendo aqui um carinho nos meus centros energéticos, depois eu entro em meditação e aí, né, eu me entrego a esse processo, mas às vezes eu quero uma halila, às vezes eu quero fazer uma constelação, às vezes eu vou para minhas radiestesias, a minha mesa radiestésica, né? Às vezes eu vou comprar flores, às vezes eu vou ouvir música, às vezes eu vou namorar com o maridão, tá? E isso me expande, me faz bem e me qualifica, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Lembrando, prática diária é algo que vem com o tempo, tá? Então, eu não estou dizendo que não é para fazer, eu estou dizendo que cada um encontra a sua e do seu jeito. Quem ainda está na prática diária, com dia, hora, está vibrando só a terceira dimensão, não está expandindo, né? Que é a intenção principalmente dessas terapias de expansão, que eu citei agora, inclusive todas elas, tá? De expansão da consciência, né? De expansão do eu, tá? Então isso é muito terceira dimensão. Ah, eu tenho que fazer, tá, né? Volto a dizer que salvo que você tenha o seu guia, o seu mestre espiritual, e ele mesmo, como hoje muita gente faz, tenha dito para você, olha, vamos fazer todos os dias ou tal. Eu gosto muito de um mestre que tem aí, uma hora eu vou falar bem sobre ele, que ele diz que ele acorda às 4 da manhã. Ele adora meditar entre o fim da madrugada e o começo da manhã, né? Então ele tem essa prática, ele levanta, ele bebe bastante água, ele relaxa, e aí entre o ocaso, né, e o amanhecer, ele fica em meditação, tá? E ele fala que esse foi o melhor horário para a vida dele, tá? Embora a linha que ele tenha aprendido, que é uma linha indiana, tenha dito para ele que o melhor eram outros horários, mas ele encontrou dentro dele, nessa expansão, ele sai da terceira dimensão e ele expande. Então não tem mais, gente, sabe? Tem que ter esse horário, tem que ter esse dia. Não, você tem que saber fazer a prática. Você sabendo fazer a prática, ela dura, ela permanece em você. E você sabe o tempo que ela permanece, tá? Então você não precisa, se você realmente tem um mestre terapeuta, um terapeuta já expandido, ele já falou isso para você, tá? E se você não tem, busque um, vale muito a pena. É muito melhor do que você ficar seguindo ali, né? Horário disso, agora eu medito, agora eu canto, agora eu pulo, agora eu dou 4 pulinhos para a direita, agora eu dou 4 pulinhos para a esquerda, agora eu acendo uma vela. Não, tá? Nós já passamos disso. Já podemos viver melhor com a evolução que nós já tivemos, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo.